Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. E hoje é algo especial, porque você vai assistir aqui palestras maravilhosas, uma entrevista muito interessante com as sumidades no direito constitucional. E tudo isso está acontecendo aqui diretamente de Natal, no 9º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Aqui a gente pretende mostrar para você como anda de forma vanguardista o direito constitucional e principalmente as garantias constitucionais, o direito fundamental. E é essa a nossa intenção aqui do programa Café com Direito. Se você não esteve presente aqui nesse congresso, você vai poder conhecer um pouquinho e ver como pensa e como anda cogitando o direito de vanguarda constitucional. É isso aí, já já a gente retorna com as entrevistas. Programa Café com Direito. O programa que tem o objetivo de levar o conhecimento jurídico para você, cidadão, e também ampliar o seu conhecimento jurídico. E hoje nós vamos ter essa oportunidade de ampliar o nosso conhecimento jurídico num tema de extrema importância, como eu sempre venho afirmando, que é a dignidade da pessoa humana. E aqui ao meu lado tem uma pessoa que eu tenho certeza que vai desenvolver, que vai fazer muito bem esse papel. Eu estou diante do professor Luiz Roberto Barroso e ele já terminou de proferir uma conferência maravilhosa, defendendo algo interessante como a questão do mínimo, que é o conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana. E aí eu faço o questionamento. Não seria mitigar a questão da dignidade da pessoa humana em toda a sua plenitude ao restringir esse conteúdo mínimo? Eu não estou propriamente restringindo. Eu estou tentando formular um conceito em que se possa dizer dignidade significa pelo menos isso. Veja, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana se tornou um dos grandes consensos éticos do mundo ocidental. E é uma expressão que tem um grande apelo ao espírito. O grande problema da dignidade da pessoa humana, no entanto, no seu uso no direito, tem sido o fato de que a vagueza, a abstração, impedem uma utilização verdadeiramente útil e operacional. E, portanto, e nas grandes questões morais que são levadas ao judiciário, você vê a dignidade da pessoa humana ser invocada pelos dois lados do debate. Então, na questão do aborto, invoca-se a dignidade da pessoa humana, os que são a favor da escolha e os que são a favor da vida. Na questão associada ao suicídio assistido ou à eutanásia, os dois lados estão igualmente invocando. Então, o meu trabalho é um esforço de estabelecer, por convenção, alguns conteúdos mínimos, de modo a que as pessoas utilizem a expressão dignidade da pessoa humana com determinado sentido, e quando um juiz de direito estiver argumentando com a dignidade da pessoa humana, vai saber o que ele significa. De modo que eu proponho 3 conteúdos mínimos, que na verdade eles são conceitualmente mínimos, mas são ideias de grande abrangência. E, portanto, eu sugiro que se divida a ideia de dignidade da pessoa humana em 3 conteúdos. O valor intrínseco da pessoa humana, a autonomia e o que eu chamei de valor comunitário. O valor intrínseco é esta posição especial do homem, do ser humano, dentro do quadro geral da criação. É quase uma visão metafísica. Mas o homem tem uma posição especial por ser dotado de inteligência, por ter uma específica sensibilidade, por ter capacidade de comunicação. De modo que deste valor intrínseco da condição humana resultam
resulta um conjunto de direitos fundamentais associados ao valor intrínseco, que eu identifiquei como sendo o direito à vida, o direito à igualdade, no sentido formal e no sentido de reconhecimento, o direito à integridade física e o direito à integridade psíquica. Portanto, a vedação da tortura, de trabalho escravo, de penas cruéis e etc. Então, é neste domínio, por exemplo, do direito à vida, que se estabelece algumas discussões extremamente complexas do ponto de vista moral, como pena de morte, como aborto, como eutanásia. O segundo elemento, o segundo conteúdo mínimo da dignidade associado a outros direitos fundamentais é a autonomia. A autonomia no sentido da autodeterminação individual, da liberdade do indivíduo para fazer as suas próprias valorações morais e as suas escolhas existenciais em relação ao seu trabalho, em relação à sua sexualidade, em relação à sua religião. Portanto, a dignidade significa essa liberdade de escolha dos principais valores existenciais de uma pessoa. E, em terceiro lugar, portanto, a ideia de autonomia está associada à autonomia privada aos direitos individuais, à autonomia pública aos direitos políticos. Não que a autonomia privada corresponda a todos os direitos individuais, mas ela é parte do conteúdo dos direitos individuais. Portanto, você toma a liberdade. O poder público, o Estado, pode limitar a liberdade das pessoas com base em múltiplos fundamentos, normalmente utilizando-se da lei. Mas há um espaço da liberdade individual em que o Estado não pode interferir. Esse espaço corresponde à autonomia privada, à liberdade de fazer essas escolhas existenciais a que me referia. A autonomia pública identifica o direito, ou o núcleo essencial dos direitos de participação política, seja votando, seja integrando o movimento social, seja fazendo parte do debate público sobre as questões em geral. E, hoje em dia, se entende, ainda nesse plano da autonomia, que um pressuposto necessário para o exercício da autonomia, seja pública, seja privada, é o preenchimento do que se chama mínimo existencial. As pessoas têm que ter condições mínimas de vida para que elas possam fazer escolhas esclarecidas e para que elas possam ser verdadeiramente livres e iguais, que é um dos componentes essenciais do projeto democrático. E o terceiro componente da dignidade é o que eu chamei de valor comunitário. Enfim, não tem gente que chama de dignidade como heteronomia, um título como qualquer outro, mas por valor comunitário, moldando o sentido da dignidade, eu me refiro a esses valores sociais compartilhados pela sociedade e que ela tem a tendência de procurar fazer prevalecer na comunidade em geral. A dignidade como valor comunitário, ela visa a 3 objetivos principais. Primeiro, em certos casos, proteger o indivíduo contra si próprio. Em segundo lugar, proteger direitos fundamentais de terceiros. E, em terceiro lugar, impor determinados valores sociais compartilhados pela comunidade. Então, por exemplo, no primeiro caso de proteger o indivíduo contra si mesmo, é a razão pela qual o Estado proíbe o suicídio assistido ou tem proibido a eutanásia quando seja voluntária. Há um caso célebre, divertido, que é o caso do arremesso de anão, em que o Conselho de Estado francês entendeu que mesmo o anão, participando espontaneamente dessa atividade que consistia em arremessá-lo à maior distância possível, independentemente do consentimento dele, o Conselho de Estado francês entendeu que esta atividade não era aceitável, exatamente por violar a dignidade do anão, que deixava de ser um sujeito de direito e passava a ser um objeto arremessado. Essa decisão fez muito sucesso, mas de uma certa forma ela é uma decisão controvertida, porque no fundo cerceia a autonomia do anão,
que dizia que gostava da atividade, ganhava dinheiro com a atividade, se sentia importante com a atividade. Há sempre uma dificuldade na vida quando alguém quer fazer com que você seja feliz contra a sua vontade. Porque às vezes o que corresponde à sua felicidade não é o que corresponde a de quem está avaliando. Então a dignidade como uma imposição externa para proteger o indivíduo de si próprio, ela é sempre complexa, envolve riscos de paternalismo, mas em certos casos ela é perfeitamente aceitável quando, por exemplo, o Estado obriga a utilização do cinto de segurança. E eu acho que esse é um bom exemplo para se compreender que em certos casos ninguém pode dizer a minha autonomia individual é de não usar cinto de segurança. Eu acho que razoavelmente o Estado pode comprimir a autonomia para atender a um interesse dessa ordem. Evidentemente, proteger os direitos fundamentais dos outros é muito fácil de demonstrar. Não, na minha autonomia da vontade eu quero matar as pessoas de quem eu não gosto. Sinto muito, essa autonomia você não pode exercer. Todos os estados civilizados criminalizam o homicídio e, portanto, essa é muito singela. E, em terceiro lugar, a dignidade como valor comunitário, ela às vezes visa a impor determinados valores sociais. E, portanto, como é um valor comunitário compartilhado por todas as sociedades civilizadas, a inadmissão da pedofilia. Então, se alguém diz, olha, o meu projeto existencial no exercício da minha autonomia da vontade é a pedofilia, sinto muito, esse não é um projeto socialmente aceitável. E mesmo que não envolva especificamente uma criança, porque aí nós cairíamos na segunda hipótese, estaria violando o direito da criança. Mas mesmo uma representação gráfica de pornografia infantil, em linha de princípio, seria algo que a sociedade reprimiria pela imposição de um valor social. É inaceitável você usar as crianças nesse tipo de associação. De modo que, assim, fecha-se o ciclo, mas é muito delicado a ideia de dignidade como valor comunitário, comprimindo a esfera de dignidade, porque há sempre o risco de você cair na tirania da maioria, há o risco de você cair num paternalismo exacerbado, há questões muito delicadas como prostituição, por exemplo, em que alguns países do mundo há uma decisão muito bem feita do Tribunal Constitucional da Colômbia, dizendo que se essa é uma opção individual não forçada, o Estado deve respeitar e, num caso concreto, assegurou até direitos trabalhistas a essa mulher. Em outros países, no Canadá, na África do Sul, no Canadá, a Suprema Corte, na África do Sul, o Tribunal Constitucional chancelaram as leis que criminalizavam a prostituição. Eu, ao estruturar a ideia de dignidade da pessoa humana nesses três conteúdos, valor intrínseco, autonomia e valor comunitário, eu não tenho a pretensão de solucionar desacordos morais onde eles existam, porque ninguém é capaz de resolver isso. Então, para pegar a questão do aborto, se uma pessoa acha que existe vida desde o primeiro momento da concepção e por uma razão religiosa acha que não pode haver um direito da mãe em relação à interrupção dessa gestação, e se a pessoa acredita nisso porque isso corresponde à sua fé, eu não tenho nenhuma possibilidade de convencê-la de forma diferente. Acho que não tem nem o direito de tentar convencer uma pessoa que acredita em alguma coisa em razão da fé. Portanto, nenhum critério de dignidade da pessoa humana será capaz de mudar a concepção individual de cada um. De modo que o modo como eu expus o assunto pode facilitar é a estruturar o raciocínio, a estruturar o debate. Então, quando você vai discutir aborto, você tem valor intrínseco. Temos vida do feto e temos direito à igualdade da mulher. Bom, um para cada lado. Depois, quando a gente for discutir autonomia, você pode ter a pretensão de vida do feto e a liberdade existencial da mãe de não querer ter aquela gestação. Aí, de novo, você tem um elemento para cada lado. Quando você baixa para o valor comunitário, por exemplo, aí você vai ter uma parte expressiva da sociedade que é contrária à descriminalização do aborto e outra parte expressiva que é favorável.
Ou seja, esta não é uma matéria na qual exista consenso social forte. É uma matéria em que há uma divisão moral na sociedade. As pessoas veem o mundo de uma maneira diferente. A conclusão a que eu gostaria de chegar é que quando se debata uma matéria em que a sociedade seja dividida, em que as pessoas tenham visões contrapostas e respeitáveis, o papel do Estado não é impor uma das visões. O papel do Estado é permitir que cada um viva a sua autonomia, que cada um viva a sua convicção, que cada um viva o seu credo. Então, onde não há consenso social forte, por exemplo, no caso da pedofilia, há um consenso social forte, mas onde não existe consenso social forte, eu acho que não se deve resolver a questão da autonomia no plano do valor comunitário. Eu acho que você deve não deve resolver a questão da dignidade no plano do valor comunitário. Você deve subir um nível e resolvê-lo no plano da autonomia. Quem quer faz de um jeito, quem não quer faz de outro jeito. Então, em linhas gerais, aonde não haja consenso social forte, a ideia de dignidade se reconduz à de autonomia. Cada um dá a si a sua própria norma, cada um escolhe a vida que quer viver. Não mude de canal, permaneça assistindo o programa Café com Direito, que você vai continuar aumentando, agregando valor e conhecimento jurídico na área constitucional. Fique com o programa Café com Direito, que já já retornaremos. A Perfumes e Companhia completa 7 anos e quer presentear você com ofertas pra lá de aromáticas. Purmain Going de 99 por 44,99. Glow de 75 por 49,90. Hipnose de 125 por 74,90. Perfumes e Companhia, 7 anos com você. Retão de Manaíra Empresarial Kadoshi. Spa, home cinema, salão de jogos. Itens que juntos fazem você se sentir num clube. Foi pensando nisso que criamos o Master Club Residence. Opções de lazer que podem ser aproveitadas por toda a família. Master Club Residence, tudo ao seu alcance. É isso aí, estamos de volta com o programa Café com Direito. E aqui ao meu lado o professor Luiz Roberto Barroso. O papel do juiz, dos juízes nesse processo, ele acaba sendo, ou há uma exigência aí de acabar sendo o juiz Hércules, que tanto fala, por conta da questão até subjetiva que envolve esses temas. Qual seria de fato o papel do juiz diante de um conflito desse porte? Esse juiz Hércules não existe. Eu li uma pesquisa esses dias agora, saiu no New York Times, em que eles fizeram um levantamento em Israel e descobriram que até o que o juiz come interfere eles fizeram, é muito interessante, fizeram uma pesquisa num grupo de juízes que decidia sobre execução penal, progressão de regime e questões associadas à liberdade provisória. E eles descobriram nessa pesquisa que no começo da manhã, quando os juízes chegavam do café, eles eram muito mais liberais e na medida em que ia chegando ao final da manhã, eles endureciam. E depois do almoço, quando voltavam do almoço, a primeira leva de decisões depois do almoço era mais liberal, depois quando eles iam ficando mais cansados, começavam a endurecer.
De modo que essa pesquisa apenas demonstra a humanidade do juiz. Esse juiz semideus do Ronald Dworkin, que é um pensador jurídico extraordinário, talvez uma das pessoas mais influentes do pensamento jurídico, e de fato um homem extraordinário, é um parâmetro para você argumentar, mas não existe. O juiz é uma pessoa que está inserida no mundo. Portanto, ele tem ideologia, ele tem inconsciente, ele tem desejos, e ainda que inconscientemente ele projeta o seu modo de ser naquilo que ele está fazendo. É claro que um juiz bem analisado, que seja capaz de se autoconhecer e não projetar as suas frustrações ao julgar, será um melhor juiz. Um juiz com uma certa capacidade de autocrítica para saber o que ele pode eventualmente estar fazendo em razão da sua ideologia, porque a ideologia torna normalmente, transforma em senso comum aquilo que aproveita ao interesse que você quer satisfazer. E, portanto, você muitas vezes nem se dá conta de que está fazendo aquilo para satisfazer o seu próprio interesse, porque você atua em nome do senso comum. Mas o senso comum muitas vezes é a mera expressão de uma ideologia. Então, eu acho que o juiz que tenha essa consciência, evidentemente, será um melhor juiz. Idealmente, um juiz não deverá projetar nas suas decisões o que ele sente. Ele deve procurar projetar, interpretar o sentimento da sociedade, da comunidade em geral. O que aconteceu no mundo contemporâneo, e muito interessante, é que nós descobrimos, e no Brasil até com um certo atraso, que o juiz não é um mero intérprete para o caso concreto da solução que já está pronta na norma. O formalismo jurídico, o pensamento liberal, o positivismo tradicional convivia com esta ficção. Duas ficções o liberalismo convivia. A primeira, a de achar que a sua ideologia correspondia a uma justiça imanente do universo e transformava em senso comum aquilo que atendia aos seus interesses. Então, o senso comum era a liberdade de contratar. O senso comum era a propriedade privada. O senso comum era a livre iniciativa dos empreendedores. Só que o senso comum era a realidade de uma minoria. E, portanto, aquilo foi transformado em justiça imanente, como se fosse uma justiça universal, quando, na verdade, aquilo atendia às necessidades de um determinado segmento, de uma determinada classe. E, a partir desta percepção, é que você tem um mundo em que o direito começa a se publicizar, o direito começa a ter maiores preocupações sociais, o direito começa a cuidar também do não proprietário, ou do lado mais fraco das relações contratuais, e portanto, do empregado, do inquilino, do consumidor. Então, esse é um bom exemplo de como a ideologia transforma em senso comum aquilo que é o interesse de uma classe ou de um segmento. Então, todo mundo tem liberdade, os ricos e os pobres. E uma passagem famosa do Anatólio França, os pobres têm o direito de dormir embaixo da ponte, entendeu? Então, equiparar desiguais não é uma forma de equiparação. Bom, então vem essa consciência social, vem diferentes movimentos teóricos que questionam essa justiça imanente e que questionam, sobretudo, a crença equivocada de que o direito sempre seja um produto de uma lógica formal, o produto da subsunção de um fato e uma norma com a pronúncia de uma determinada consequência jurídica. O direito não é a expressão sempre de uma justiça imanente do universo. O direito muitas vezes expressa interesses dominantes em um determinado momento e é preciso ter essa percepção. Em segundo lugar, a crença divulgada pelo formalismo jurídico de que o juiz meramente concretizava, no caso concreto, uma vontade que já estava na norma decidida pelo constituinte ou pelo legislador, não corresponde à realidade em muitas situações.
É claro que numa hipótese de aposentadoria compulsória, quando alguém completa 70 anos e está no serviço público, tem que passar para a inatividade, e não há muita especulação teórica que você possa ter sobre esse assunto. Mas há outras situações, quer dizer, quando o Roberto Carlos entra em um juízo para questionar a biografia que foi publicada sobre ele, ele invoca direitos seus de privacidade, de imagem, e o jornalista invoca direitos seus de liberdade de expressão e direito de informação. Ninguém pode dizer que a solução para esse caso está pronta na norma. O juiz vai ter que construir argumentativamente a solução e demonstrar por qual razão ele prestigiou a liberdade de expressão ou por qual razão ele prestigiou o direito de privacidade. Portanto, o que nós todos descobrimos é que o juiz é um coparticipante em muitas situações, sobretudo nos casos constitucionais, do processo de criação do direito. Evidentemente, quando as pessoas se dão conta de que o juiz é coparticipante do processo de criação do direito, a questão da subjetividade do juiz passa a ser um problema a ser considerado e não é um problema desimportante. Mas o que eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, é que este não é um fato novo. Sempre foi assim. O problema é que os juízes, inconscientemente, involuntariamente, escondiam por trás de uma argumentação formal, por trás de uma argumentação técnica, as escolhas ideológicas que eles faziam. Vou lhe dar um exemplo. A Suprema Corte americana, durante muito tempo, um longo período do início do século, conhecido como era Lochner, anulava todas as leis sociais que estabeleciam salário mínimo, que estabeleciam jornada máxima de trabalho, que estabeleciam direito de férias, sob o fundamento de que isso violava a liberdade de contratar. E, portanto, quando o Estado impunha um salário mínimo, estava interferindo com o direito do empresário e do empregado de contratarem. E isto era feito como se isso fosse um discurso lógico. Na verdade, é sobre escolha ideológica. O juiz ficava do lado do polo mais forte dessa relação. E, no entanto, disfarçava inconscientemente o seu argumento, dizendo que está interferindo com a liberdade de contratar. Então, o que eu quero dizer é que mesmo quando se argumentava supostamente pela lógica formal, o juiz já argumentava subjetivamente, já fazia as suas escolhas e as embutia num raciocínio formal, como se ele estivesse mecanicamente aplicando uma norma. Falso. Nunca foi assim. Portanto, a subjetividade não é um fato novo. A percepção da subjetividade é que é um fato novo. E aí eu acho que o juiz tem que saber lidar com a sua própria subjetividade. E saber, com um esforço que não é singelo, separar quando ele está projetando o que ele acha de quando ele está interpretando o sentimento social que cabe a ele interpretar. Mas essa linha é sutil, porque em muitas situações o sentimento social vai em rota de colisão com a Constituição, com os direitos fundamentais. E nessa hora, este juiz tem que ser contramajoritário, ele tem que ir contra a vontade da maioria. Portanto, talvez se você fizer uma pesquisa de opinião, a maioria das pessoas vai dizer que é contra a legalização das relações homoafetivas. Uma sociedade patriarcal, machista, como é a brasileira, temos avançado muito, mas ainda somos uma sociedade patriarcal e machista e sexista, e também em relação às mulheres, mas as mulheres vêm ganhando espaço. Mas eu acho que se você fizer uma pesquisa de opinião, a maior parte da população dirá que é contra você legalizar as uniões homoafetivas. Mas escuta, onde uma pessoa coloca os seus afetos, onde uma pessoa coloca a sua sexualidade, é uma escolha pessoal, é um direito fundamental. Portanto, não é um direito que possa estar subordinado à vontade da maioria. Essa é a característica dos direitos fundamentais. Eu não tenho que viver a minha vida de acordo com as imposições da maioria, da tirania da maioria. Então, onde há direito fundamental, prevalece a Constituição, e não a democracia, e não a vontade da maioria.
E o juiz tem que ser o defensor do direito fundamental contra as maiorias, mesmo quando as maiorias estão apaixonadas. A questão do ficha limpa, sem entrar no mérito e sem tomar partido, era um pouco a discussão de saber se aquelas pessoas tinham o direito fundamental de se candidatarem e não serem afetados por uma mudança na lei no mesmo ano da eleição, ou se não havia um direito fundamental e deveria prevalecer a vontade da maioria manifestada na lei e manifestada na opinião pública em geral. Então, esse papel de ser contra-majoritário e dizer às maiorias que elas têm limite é um papel do Poder Judiciário, é um papel do juiz, é um papel dos juízes constitucionais. E o juiz, embora ele deva procurar interpretar o sentimento social, ele há de ser, sobretudo um juiz constitucional, a pessoa que deve ter a coragem de dizer às maiorias, alto lá, esse é o limite, a partir daqui os direitos fundamentais devem funcionar como trunfos para as pessoas. Professor Roberto Barroso, muito obrigada pela sua generosidade nas palavras ao público que necessita e que precisa cada vez mais de conhecer temas tão polêmicos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você e eu espero que o seu público aprecie as minhas ideias ou, se não apreciar, que seja tolerante com elas.